Noite. E aí, dá para prevenir as sequelas? Dá para deixá-las menos intensas logo do começo? É isso que a gente vai falar hoje. Como evitar as sequelas na paralisia facial? O que você pode fazer? Então, muito boa noite para vocês. Oi, Rose. Oi, Maria. Como vocês estão? Bem-vindas! E aí, vocês querem saber o que vocês podem fazer para prevenir as sequelas, para evitar as sequelas? Realmente as sequelas é um dos nossos grandes problemas, né? Quando a gente fala do impacto da paralisia facial, né, nas pessoas, no começo é muito fácil a gente entender que o problema é a falta de movimento, né? E assim, quem tá passando por isso no começo sabe que é desesperador. Mas, com o passar do tempo, quando as sequelas começam a se instalar, o que a gente vê, o que a gente conversa com os pacientes é que as sequelas são piores do que o processo inicial. As sequelas são mais incômodas e são aquela situação que você fala assim, será que isso nunca vai diminuir? Então, a primeira coisa que eu quero falar antes de falar como evitar essas sequelas, é justamente falar o que são essas sequelas, né? A sequela da paralisia facial, na verdade, não é o momento flácido. A sequela da paralisia facial, que a gente chama de fase de sequelas, é aquele momento em que você mudou de um rosto que não estava contraindo para um rosto que está contraindo demais. E esse contrair demais traz como consequência as contraturas, que são aquelas contrações musculares que não relaxam. O que as contraturas fazem? Elas aumentam o sulco do lado da paralisia. Se antes você estava, sem sulco, flácido, agora ele está mais marcado. Isso é provocado por uma contratura dessas musculaturas aqui da bochecha. Você pode ter uma contratura no mento, que fica o furinho no queixo o tempo todo. Você pode ter uma contratura no orbicular do olho, que faz com que o seu olho fique menor do que o lado sem a lesão. Então, essas contraturas são o músculo se contrai fazendo a função dele, só que não relaxa mais. Então, no repouso, a gente vê as mesmas linhas, as mesmas marcas, os mesmos volumes, a mesma mudança de posicionamento que quando o músculo contrai. Só que você está no repouso e ele não relaxa. Então, essa é uma das sequelas. Essa sequela, ela favorece, mas não é a única causa, mas ela favorece as cincinesias. Um músculo que tem contraturas na fase de sequela provavelmente terá cincinesias. Então, a gente cuidar das contraturas desde o início também nos ajuda a pensar nisso. Poxa, se um músculo que tem cincinesia, ele é um músculo que tem contratura, vamos diminuir um pouco isso para tentar melhorar essas cincinesias. E o que são essas cincinesias? É uma contração involuntária de um músculo quando a gente faz um movimento. Então, é aquilo que contrai do lado que teve a paralisia e que não contrai do lado sem a paralisia durante o movimento. Então, se eu for sorrir aqui, esse músculo depressor de ângulo e flatisma não estão contraindo do lado sem a lesão, mas eles estão contraindo do lado com a lesão. Então, é essa contração a mais, aquilo que acontece e não deveria acontecer. Outras sequelas que acontecem, dor, então pode ter dor no rosto, pode ter uma questão de lacrimejamento excessivo por uma cincinesia. Então todas essas questões são as sequelas da paralisia. Grazi, e aquele paciente que tem uma lesão teve uma lesão no nervo tão importante que ficou flácido o tempo todo? Ele também tem sequelas? Sim, ele tem sequelas, mas ele não está na fase de sequelas. Ele permanece na fase flácida, tá bom? E essas sequelas, elas são diretamente relacionadas ao grau de lesão no nervo. Quanto maior a lesão, maior o número de sequelas. Por quê?
as sequelas acontecem pelo fator de recuperação e regeneração do nervo. É a regeneração que provoca essas sequelas. Como assim? Mas o nervo se regenerar não deixa ele igual era antes? Não deixa ele bom para contrair o rosto igual? Não. A regeneração, ela é um processo de arrumar o nervo que foi machucado. É como se fosse uma reforma naquele nervo. Quando eu tenho uma lesão muito grande, eu tenho muita coisa para arrumar, uma reforma muito grande para fazer, e nesse processo de regeneração e de reforma, o processo em si faz com que as fibras nervosas fiquem bagunçadas. Então, uma fibra que era para ir nesse sentido, ela passa a ir para este sentido. Ou uma fibra que ia nesse sentido, fica com uma parte indo nesse e outra parte indo nesse sentido. Então, é a própria regeneração que bagunça o nervo. E essa bagunça do nervo é o que vai causar as sequelas. Essa bagunça no nervo faz com que dois músculos sejam ativados ao mesmo tempo, quando a gente originalmente queria só um músculo ativando. Que é a história, por exemplo, do sorrir e o olho fechar mais. Os zigomáticos contraem e o orbicular do olho contrai mais. Então, são dois músculos diferentes que se contraem na mesma intensidade e aí o olho fica mais fechado do que o outro lado. Então, tudo isso só acontece pela regeneração. Quanto maior a lesão no nervo, maior o processo de regeneração e maiores as chances de sequelas. Tudo bem? Me mandem coraçõezinhos aí se vocês estão pegando e entendendo o que eu tô falando, pra gente continuar nesse processo de evitar as sequelas. Só que agora eu tô falando como elas se instalam. Tá, mas por que eu tô falando como elas se instalam? Porque eu só posso entender como eu posso melhorar se eu souber o que aconteceu antes, tá? Não adianta eu atuar lá na frente sem eu pensar no que aconteceu antes. Muito bem. Algumas vezes, essas sequelas são inevitáveis. A gente pode fazer de tudo e as sequelas vão aparecer. Por quê? Porque é justamente pelo grau da lesão. Eu, físio, não mexo no grau da lesão. O que mexe no grau da lesão? O que mexe no grau da lesão é a doença que causou a patologia, que causou a paralisia. Então, o primeiro fator para nos dar o grau de lesão é a doença. Uma paralisia de Bell tem um menor grau de lesão no nervo do que uma síndrome de Hansen-Hunt, do que uma paralisia por cirurgia de retirada de neurinoma. Quanto maior a intensidade da lesão, maior o problema na regeneração. Ele vai acontecer, mas maior o problema e a gente muitas vezes não consegue segurar. Ela vai aparecer, as sequelas vão aparecer. Só que o que a gente pode fazer é influenciar na intensidade desta sequela. A sequela tá lá, mas a gente pode mudar a intensidade dela. Então, o que a gente pretende fazer? Fazer com que ela que tá mais intensa fique menos intensa. Quero que vocês façam comigo uma coisa, faz comigo aí, tá? Pega a sua mão, põe ela assim, ó. Põe ela assim, tá? E agora, imagina que aqui é o chão, né? E eu quero que vocês coloquem, levantem a mão numa altura da quantidade de problemas que você tem. Vai sair da minha tela aqui, né? Minha quantidade de problemas. Aqui, ó, é a parte do chão. Faz aí comigo. Isso é a quantidade de problemas que você tem. Agora, vamos imaginar que você resolveu metade dos seus problemas. E agora você tem problemas nesse tamanho de pilha aqui. É melhor ou não é? Você já não ficaria feliz ou não ficaria? Eu ficaria muito se eles chegassem nesse nível. É a mesma coisa com a intensidade das sequelas. Você tá com uma intensidade, pode chegar numa intensidade aqui, ó. Só que a gente consegue fazer ela reduzir pela metade ou até menos. Então, por mais que ela não chegue até o chão, a gente já faz uma grande diferença. Ou não faz grande diferença você diminuir os seus problemas daqui pra cá? Pra mim faz muito. Vamos fazer isso? Diminuir os nossos problemas? Ai, meu Deus.
Mas é isso que a gente quer, diminuir também a intensidade das sequelas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para diminuir a intensidade das sequelas é entender que o processo de criar sequelas começa 5 horas depois que a lesão aconteceu. 5 horas depois que a lesão aconteceu, o processo de regeneração já começa a acontecer e é justamente quando começa o processo de regeneração que vai acontecer a minha chance de ter sequelas. Não depende, as sequelas não são causadas pela regeneração? Então o problema das sequelas não começa lá na frente, ele começa quando começa a regeneração. E o que eu faço neste período que está tendo a regeneração influencia sim na intensidade das sequelas. E aí qual é a questão? Nesse momento aqui, ó, que ele está começando a se regenerar, a gente não vê o que está acontecendo lá dentro. Eu não tô vendo o que está acontecendo lá dentro do nervo. Então, eu não tô vendo que o que eu tô fazendo vai aumentar as minhas sequelas ou não. E aí, a gente faz de tudo. A gente faz qualquer coisa. Por quê? Eu não tô vendo nada. Não tem sequela nenhuma. Às vezes eu nem sei que tem a possibilidade de ter sequela. Eu vou fazendo. Só que esse fazer já está interferindo na quantidade de sequelas que vão ser formadas. Vocês entenderam? Que o que você faz desde o começo do tratamento na paralisia facial, seja num tratamento ou seja você sozinho, interfere na quantidade de sequelas que vai ter lá no final? Pois é. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e fazer o correto desde o primeiro dia. Não é porque não tá vendo nada que fala, não tem problema, depois eu vejo. De jeito nenhum. Então, o que é o que a gente tem que fazer? A gente não quer que o rosto e o nervo voltem o mais próximo possível do que era antes. Então, o que eu tenho que fazer para ele é justamente o que ele é como era antes. O que significa isso? Significa, por exemplo, que você no seu dia a dia não sai fazendo careta e levantando a sobrancelha e apertando o olho durante o dia. Você faz isso no seu dia a dia? Não. Então, isso não é o que o rosto fazia antes. Além disso, você também não fica treinando o seu rosto para fortalecê-lo, porque você não fazia isso antes. Por que você vai fazer agora? Não é assim que o seu rosto funcionava antes. Então, tudo que não é o que o seu rosto fazia antes, não é para fazer. Por exemplo, quando eu tô fazendo esse treinamento, eu tô pensando cada vez que eu tô fazendo o movimento. Você pode nem perceber, mas você tá sorri, 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 sorri. Você tá pensando. Quando você tá com seus amigos, com a sua família sorrindo, você tá pensando? Sorri, sorri, sorri? Não. Então, o que a gente faz antes da lesão é movimentos que a gente não pensa, que a gente nem percebe que tá fazendo. Por que que você, depois da lesão, vai fazer movimentos pensando no movimento? Tudo isso altera, sim, tanto o comando do cérebro sobre o nervo, quanto esse processo que você não tá vendo. Ele altera, ele faz com que isso fique diferente do que era antes. Quer ver uma coisa que também não é pra gente fazer? Aparelhos, equipamentos, recursos que alterem o processo de regeneração do nervo. Porque tem coisas que você faz fora que eles vão interferir nesse processo de regeneração diretamente. Quer saber quais são? Elétron, o choquinho e o gelo. Esses dois fatores conseguem mexer lá dentro do nervo e a gente não tá vendo, mas ele tá mexendo. Eles alteram a forma que essa regeneração acontece
E essa reforma que já ia ter problema, eles vão lá e bagunçam tudo. A Eletro no processo de reforma é assim. Imagina que você está reformando e você tem um pedreiro que está lá com você todo dia fazendo a reforma. E aí um dia esse pedreiro traz uma outra pessoa e fala assim pra você: ó, preciso dar uma saidinha ali, mas de manhã ele que vai ficar cuidando pra mim. E esse pedreiro novo que chegou, ele vai e fala assim: não, mas esse piso aqui não é na cozinha, esse piso é no banheiro. Esse daqui, não, olha, esse rejunte não, vamos trocar. Agora eu não quero fazer junta seca, eu quero não sei o quê. Ele não sabe nada e ele entra bagunçando tudo. Quando você volta e o outro pedreiro volta, a gente faz o quê? Senta e chora, né? Porque tá tudo fora do lugar. E é isso que a Eletro faz no processo de regeneração. Ela muda tudo. Ela altera tudo que você está construindo ali. O gelo, ele também tem seu efeito porque ele diminui a condução nervosa. Então imagina que você está no processo de regeneração ali, que você quer chegar lá no músculo e vem alguém e fala assim pra você: não, ó, a partir de agora você vai andar numa velocidade 1/3 do que você estava andando. E aí você vai lá, lentamente, pra tentar chegar lá. Vai atrapalhar ou não vai atrapalhar? Claro que vai. E o gelo faz isso. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro é não fazer nada que vá piorar o que já vai acontecer. É um saco isso, que tem algumas situações em que a cincinesia vai acontecer. É um saco. Eu preferia que não acontecesse, mas ela vai acontecer por causa da lesão. Não tem a ver com ninguém, é por causa da lesão. Então, você não vai piorar a situação, né? Já vai tá não legal. Você vai lá e piora. Aqui tá o seu problema de cincinesia e de sequela, né? Então ele saiu daqui e vai pra cá. Aí você vai lá e fica treinando o rosto, faz mímica, faz força, fortalece, faz eletro, faz gelo, faz... Ó pra onde foi o seu problema. Não piora o seu problema, não aumente o seu problema. Mas agora eu quero falar sobre como a gente vai fazer, ó, daqui para baixo. Como que a gente pode diminuir essa intensidade de sequelas desde o início? A primeira coisa é: dê atenção ao seu rosto. Dê a atenção que ele merece. Por que eu tô falando isso? Porque o seu rosto tem uma paralisia facial. Ele não tem qualquer coisa. É qualquer coisa o que você está passando? Não é qualquer coisa. É simples, não é. É uma questão neurológica. Eu só falei de nervo até agora. Eu não falei de músculo. Nervo é complicado para resolver. Então, fazer um tratamento e não tentar fazer sozinho é dar atenção. Tentar fazer sozinho é achar que o seu rosto é qualquer coisa, que paralisia facial é qualquer coisa. Não, isso é muito complexo. Para vocês entenderem uma situação, vocês já viram um paciente com derrame, com AVC? Esse paciente, ele consegue se tratar sozinho? Ele consegue melhorar a marcha que a gente chama, ele andar, ele sentar, o braço, a mão dele, ele consegue se tratar sozinho? Ele não consegue. A paralisia facial é exatamente a mesma coisa, porque os dois são lesões neurológicas. São em estruturas diferentes? São, mas os dois são lesões neurológicas. Então a paralisia facial também não dá para tratar sozinho. O tratamento de um AVC é um tratamento rápido, que resolve rapidinho, faz qualquer coisa e tudo melhora? Não é. O rosto é a mesma coisa, é uma lesão neurológica. Então, ele envolve um tempo maior, um cuidado maior. Se o paciente com AVC for tentar reaprender a andar sozinho, o que vai acontecer? Ele vai cair, ele vai machucar o pé, ele vai ficar com dor. Quem aqui fica treinando o rosto ou ficava treinando e ficava com dor no rosto?
e nem sabia que era por causa desse treino. Que apertava, ó, tudo dolorido, tudo dolorido. É isso. É o fazer sem uma orientação. Então, você dá atenção ao seu rosto desde o dia 1 da lesão é fundamental para a gente conseguir, com o tratamento, diminuir a intensidade das sequelas que vão se instalar. O que eu tô falando? Vamos lá de novo para nossa pilha de problemas. Assim, a quantidade de sequelas que você ia ter era aqui, lembra? Aí você foi lá e fez... Vou contar o primeiro exemplo. Você foi lá, fez eletro, treinou e não sei o que lá. Elas terminam aqui. Era pra estar aqui e você, ó, levou ela lá pra cima. Agora, o que eu tô falando é que tem como a gente sair daqui, que seria o normal dela se instalar pela sua condição, pela sua lesão, e parar com elas aqui, ó. E depois ainda, quando continua o tratamento, elas descem pra cá. Então, a gente consegue sim, com o tratamento, trazer a lesão aqui pra baixo. Trazer a sequela aqui pra baixo. Porque o que a gente está fazendo? Nesse começo do tratamento, eu estou dando a estrutura, conduzindo o músculo, conduzindo o rosto para que ele funcione semelhante ao que era antes. Então, eu estou investindo no início para algo que vai acontecer lá no futuro. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu tô tratando desde já. Eu tô tratando da cincinesia desde já. E eu tenho uma história para contar. Tem um paciente nosso que ele é um paciente que veio pra mim e eu falei com ele, acho que ele tava numa semana de lesão, alguma coisa assim. Acho que não dava nem uma semana, 5 dias de lesão. E ele escolheu, uma paralisia de Bell. E ele escolheu, eu quase morri, né? Não tomar medicamento. Eu falei, o médico falou, a namorada dele falou, nada. Ele falou, não, eu não quero tomar remédio. Gente, eu quase morri. De verdade. Eu falava pra ele, pelo amor de Deus, isso vai ter consequência, isso vai ter problema. Bom, mas logo na sequência ele já começou o tratamento aqui com a gente e, né, ele demorou para aparecer o primeiro sinal de movimento com 3 meses e meio. Tem noção? Esse é as situações super graves. Quer dizer que a lesão é muito, muito, muito intensa. Quando ele começou, nem quando ele começou, no processo eu falei assim, gente, olha, vamos cuidar, porque ele vai vir com cincinesias absurdas. Não tomou medicamento, 3 meses e meio para começar o primeiro sinal de movimento. Falei, olha, eu não quero nem ver o que vai acontecer. E a gente, desde o começo, mesmo com paciente flácido, sem movimento, tratando da mesma forma que a gente trata para conduzir para o melhor resultado lá na frente. Bom, 3 meses e meio ele começou com os primeiros movimentos. Deu 4 meses e 1 semana, começou a aparecer as primeiras cincinesias. Já de cara. E a gente assim, ó, ai meu Deus, socorro, porque agora vem. Porque muitas vezes quando ela começa a aparecer, ela vem num turbilhão, é aquele que eu falo que é o momento da enchente, e aí vem o caos, porque vai vir cincinesia. E ele começou a aparecer assim, de uma semana para outra, de uma sessão para outra apareceu, e a gente já estava conduzindo dessa forma de cuidar, de preparar o rosto e os direcionamentos e a mobilização e o nervo para que não tivesse cincinesia, mesmo a gente sabendo que ia ter. Então, eu estava cuidando, a gente estava atendendo para isso. Começou a cincinesia, a gente já começou o trabalho de diminuição de cincinesia, desde o primeiro momento. Começou esse trabalho, o foco no nosso retreinamento que a gente tem aqui, no nosso método que a gente usa para diminuir a cincinesia. Hoje, ele vai fazer 1 ano de lesão agora, em maio, se eu não me engano, é maio. Ele tem cincinesias leves. Leves. Eu olho pra ele e eu falo, isso é surreal. Porque ele tinha tudo pra ter as piores cincinesias, como a gente vê muitas cincinesias intensas, mesmo com paralisia de Bell. E a gente conseguiu. Nesse processo todo, eu fico até emocionada. A gente conseguiu, nesse processo todo, fazer com que um paciente que tinha tudo para ter cincinesias
severas, porque a gente sabe como que o paciente vai ficar durante todo esse processo. E ele tem cincinesias leves. E a gente ainda tá melhorando as cincinesias. Não acabou o tratamento dele, porque ele ainda vem melhorando. Então, o que a gente faz durante o tratamento e essa parte inicial consegue sim evitar e diminuir a intensidade das sequelas. Essa situação dele não é única aqui, né? A gente tem outros pacientes que, só que aí com medicamento inadequado, mas tomaram o medicamento que a gente olha e fala assim, cadê a cincinesia? Cincinesias leves, super leves, porque estão com a gente desde o começo do tratamento. E isso fez muita diferença para eles. Aqui, né, a Bru perguntou assim, mesmo depois de muito tempo, a minha tive há 1 ano e meio, a gente consegue sim melhorar demais. De novo, é a mesma história. Você tem a sua pilha de problemas aqui, ó. Você não precisa ficar com tudo isso de problemas. A gente faz ela descer. E descer, e descer, e descer, e descer até o seu máximo. Mas ela desce, a sua pilha de problemas desce. E aí a gente consegue fazer com que esses incômodos, essas sequelas, que a gente não conseguiu evitar lá atrás, mas aqui a gente está tratando. Vocês entendem a diferença? Uma coisa é eu começar do início para evitar, e aí eu tenho que começar logo do começo. Por isso que é importante, logo do início, você fazer um tratamento correto. E outra coisa é você tratar quando elas já estão instaladas. É muito mais fácil eu diminuir e ter menos quantidade quando eu começo do início a fazer o tratamento legal. Agora, se você já tá com as sequelas, a gente também consegue diminuir. Não é a mesma coisa, mas consegue diminuir muito, certo? Muito bem. Perguntas, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ah, a Rosemary perguntou, o nervo não volta nunca mais ao normal? Não. Mesmo em pacientes que recuperaram 100%, o nervo em si, a estrutura dele não é mais igual ao que era antes. Então, não. O que muda agora é a intensidade, mas mesmo os pacientes que recuperaram 100%, tá? Muito bem. Muito bem, pessoal. Adorei, gostei hoje da live de hoje. Semana que vem, se eu não me engano... Semana que vem tem live? Tem. Semana que vem tem live de perguntas e respostas. Então já vai pegando o caderninho, ó. Manda aí metralha de perguntas. Já vai anotando tudo que você sente pergunta pra eu responder na semana que vem. Certo? Beijo pra vocês. Boa noite.